Me deu muita tristeza hoje essa história aí do Dória. Tem áudio aqui? Quer que sobe um Pode pouquinho? aumentar o áudio. Do Estado de São Paulo, que reconhece a essencialidade de todas as igrejas no Estado de São Paulo e o seu funcionamento com a regularidade, obedecidos os critérios sanitários de proteção aos que dela participam. Esperança, fé e oração. Com vacinas, vamos vencer a Covid. Viva a vida! Ai, 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 ai. Ele está ali no meio, tentando fazer um lockdown em São Paulo. Governadores pedindo um lockdown no Brasil inteiro. E ele sai com esse documento que autoriza as igrejas a se reunirem, ele diz com devido distanciamento, com álcool, com máscara, mas a gente conhece as igrejas. A gente conhece as igrejas. O povo vai chegar e vai lotar. Tudo isso é pressão. Eu estive conversando hoje com duas pessoas de dentro dos bastidores que me disseram que é pressão de pastores, de grupos de pastores pressionando, porque ele só abriu igrejas em nome da fé, da esperança, do amor, do conforto. Meu Deus, não é isso não, os pastores querem é o dinheiro. Se não abrir, eles não arrecadam. Só igrejas históricas, presbiterianas, batistas, metodistas, luteranas, congregacionais, é que podem sobreviver sem reunir gente numa pandemia, porque eles são uma família. E as pessoas não deixam de entregar o dízimo, as ofertas, tudo que elas podem através da conta, de uma transferência bancária. E se reúnem nos Zooms, fazem muitas reuniões de oração, são famílias. Eu tenho dito desde o início da pandemia que esse tipo de igreja está sobrevivendo. Mas aquelas que dependem do show, do milagre, disso, daquilo, daquilo outro, tem que ter a porta aberta e gente dentro, senão não entra. Eles não arrecadam devidamente. É isso que, sinceramente, vou te ser sincero, não vou te enganar, não. Por trás disso está a pressão pastoral para abrir, é porque eles precisam arrecadar. Esses dessas igrejas que precisam de gente para dinheiro entrar. Tem que ter uma campanha, um apelo, uma manipulação, um desespero para fazer o cara dar. Tem que ter um inimigo que vai comer tudo. Tem gente que vai oferecer unção anti-Covid e outras coisas mais. Vocês vão ver. Para mim, foi uma contradição que o governador Dória fez. Ele parece tão expedito na tentativa de preservar, de andar com a ciência. Olha, a ciência é superior à igreja templo, à igreja prédio, à igreja edifício, à igreja congregação e a esses interesses escusos de pastores que obrigam, que fazem pressão aí no Palácio dos Bandeirantes, Dória, para abrirem os templos, mas você não quererá ser responsável pelo que vai acontecer daqui a um mês depois desses templos abertos. E os próprios pastores ficam pensando que basta ficar assim 1 metrozinho de distância com uma máscara, esse negócio. E essa cepa que veio lá da minha terra tem um poder muito mais insidioso. Hoje nós atingimos 1.726 pessoas. Até o boletim fechar, mas já está morrendo mais gente, vai contar amanhã. Não dá para brincar disso. Eu propus aí que essas igrejas, ao invés de pedirem para abrir, elas deveriam se oferecer para serem pontos de vacinação. É muita igreja espalhada, é um hiper-SUS. É um hiper-SUS que podia abrir para todo lado, um eclésio-SUS.
ou um SUS-Clésio, ou um IG-SUS, mas é um super SUS. O SUS não tem a capilaridade que as igrejas evangélicas têm. Imagina se cada uma delas fosse confiável o bastante para se tornar um ponto de vacinação. Em quase toda igreja tem uma enfermeira. E em muitas delas tem vários médicos, várias enfermeiras, vários profissionais de saúde. Agora, essa deveria ser a oferta da igreja. Estamos abertos para vacinar. Fechamos um convênio com o governo do Estado. As igrejas tais, abertas para vacinar. Botava lá sua placa aberta para vacinar. Era isso que se devia fazer se as igrejas que não são prédios, são gente, quisessem transformar os milhares de prédios em lugares úteis à população nesse tempo de angústia e de morte. Esse seria o grande testemunho da fé, o grande testemunho da compaixão, do amor e da solidariedade, numa igreja que não estivesse entorpecida pela dureza de coração daquele que diz: não usa máscara não, isso é vírus que só pega em maricas, não faça isso não, isso é idiotice. Tem um estudo na Alemanha, aí é um estudo de uns bobos na internet, tem nada com centros científicos pesados, sérios e, enfim, respeitados. Meu Deus, esse negócio está virando um genocídio. É uma insensibilidade total. Eu estou com medo. Sabe do que eu estou com medo, Brau? O que, Caio? Eu estou com medo de nós banalizarmos completamente essas mortes. Olha, enquanto eu falo o que eu vou falar, faz um cálculo aí. Vai. Supondo que cada jumbo tenha 350 pessoas, 350. nem sempre eles estão lotados, e tem alguns maiores, tem alguns com menos capacidade, mas vamos botar uma capacidade média de 350 pessoas, divide 1.726 por 350, para você ver quantos jumbos 4,93. Como? 4,93, 5 jumbos. 5 jumbos no Brasil. Agora pega esses aviões Rio-São Paulo, que são de 120 lugares, na média. Nem sempre são 1.700 e quanto? 1.726 dividido por... 200? Não, é menos. Não tem 200, não. Eu tenho aí uns 126, 130. Bota 130. 13. Falando de pessoas. 13 aviões da Latam, da Azul, de tudo que você quiser, caíram hoje no Brasil, estão caindo todo dia. Ontem foi 10. Minha pergunta é a seguinte: você sai de casa para entrar num avião? Agora, por que você vai para um pancadão? Por que você sai fazendo de conta que você não vai pegar, não? Porque você tem 40 anos, está cheio de gente. Nessa cepa que vem lá da minha terra, essa cepa P1, meu Deus, ela está preferindo jovens de 18, entre 18 e 40 anos. Eu sei, eu recebo testemunho lá de Manaus de quanta gente jovem morrendo. Olha isso. E os entubados não têm conta. Que loucura é essa? É uma dureza de coração, Braulio, é um entorpecimento de mente. É aquela coisa bíblica que diz:
Então o coração de Faraó se endureceu. É o que a gente está vivendo aqui. Nós estamos assistindo o endurecimento de coração, que vai do presidente da República a uma quantidade enorme de pessoas que ficaram entorpecidas, meu irmão. Ficaram entorpecidas. Entorpecidas. Não adianta. Ficaram impenetráveis. Ficaram absolutamente impossíveis de serem alcançáveis. Se tornaram gente que não vê o que enxerga, não ouve o que escuta, não aceita aquilo que é óbvio. O que é isso, senão um principado, uma potestade de endurecimento do coração de milhões de pessoas, a maioria delas evangélicas. Esses dias eu tenho conversado com alguns repórteres, todo mundo preocupado, angustiado, ou então cientistas da religião ou da sociologia me perguntando o que está acontecendo com a alma dos evangélicos. Todo dia, 1, 2, 3. O que está acontecendo com a alma dos evangélicos? E não são cristãos, são pessoas de fora que estão observando angustiadas o que está acontecendo com a alma dos evangélicos. Que entorpecimento, que dureza é essa? É só o que está, se você puder abrir aí, Braulio, sim, em 2 Coríntios, capítulo 4. estou aqui, estou procurando. 2 Coríntios 4, você vai ver Paulo dizendo que, falando aos crentes, não é aos de fora, não. Aqui. Falando aos crentes, 2 Coríntios 4, você podia abrir no texto? Tá aí. 2 Coríntios 4, ele diz, no verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso é uma coisa muito séria, porque ele está falando com os crentes de Corinto. Ele vinha falando no contexto antecedente, aquele pessoal judeu que tinha ido para lá estavam tentando fazer da igreja uma comunidade messiânica judaica. E Paulo está enfrentando isso, à distância, com carta. E aí ele vem dizendo, olha, o ministério de Moisés, quer ver? Põe no capítulo 3, por favor. Bota no capítulo 3, meu amigo. Ele vem dizendo, o ministério de Moisés era para a morte. Ele diz, olha, eu não estou querendo me gloriar outra vez, não. Porque o que tem que ser se vocês são de Cristo, vocês têm que ser uma carta viva do Evangelho. E a nossa confiança, nossa suficiência, como diz na minha versão, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, a versão de Almeida, revista atualizada, diz a nossa suficiência vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, tal, vai subindo, por favor. Então, ele diz o seguinte no verso 7, e se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, que é Moisés, Monte Sinai, se o ministério da morte, gravado em letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que resplandecia, embora fosse uma resplandecência transitória, como não será de muito maior glória o ministério do Espírito Santo.
Ele disse, olha, Moisés era o Monte Sinai, tábuas de pedra, teve aquela resplandecência que foi morrendo. Era transitório. Agora, como não será de muito maior glória o ministério do Evangelho, de Cristo, da graça? Como não será maior? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, como foi glorioso, e a lei é boa, a lei é perfeita, a lei não tem nada de errado nela, exceto a maldade humana. O ministério da condenação, mas ela condenava. Se você não viver conforme tudo isso, se você pecar num dos mandamentos, você é réu de todos. Mas ela teve a sua glória, veio com luz, temor, tremor, veio com terremotos, com tremores de terra, com trepidação, com clangor de trombetas, com um assustamento extraordinário e poderoso, a ponto do povo de Israel dizer, para, que a gente não aguenta mais. É muito poder. No entanto, ele diz, porque se a condenação foi gloriosa, muito mais glorioso é o ministério da justiça, da justificação em Cristo Jesus. Justiça na boca de Paulo, e nesse contexto é a justificação pela fé realizada na cruz, onde Jesus disse está consumado. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi glória, Moisés, muito mais é glória, aquilo que permanece, aquilo que é permanente, que é o evangelho da ressurreição. Pois tal esperança com tal esperança usamos de muita ousadia para falar. E não somos como Moisés, que botava um véu na cara, na sua face. Não era para não afetar os olhos dos filhos de Israel, não. Era para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Até Moisés caiu nessa, de cobrir a cara. Ele era um homem, ele era um pecador. Cobrir a cara para que os filhos de Israel não vissem que o grande Moisés estava virando o velho Moisés e que aquele brilho resplandecente tinha desvanecido. Mas os seus sentidos, os sentidos do povo no deserto, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está ainda na cara, está por levantar na lição do Velho Testamento, está por ser revelado aos que são fiéis do Velho Testamento, que em Cristo aquele véu foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, eles ficam crendo em Moisés como se fosse toda a revelação de Deus, o véu fica posto sobre o coração deles. O véu fica posto sobre o coração deles. O véu fica posto sobre o coração deles. Mas quando eles se convertem ao Senhor, então o véu é retirado. Que coisa terrível. É nesse contexto que a gente chega no capítulo 4, já, aonde Paulo vem e fala para esse pessoal aqui do véu, de Moisés, da lei, para esses crentes, lá no capítulo 4, que o príncipe deste mundo bota esse véu na cara daqueles que endurecem o coração para crer no Evangelho. Então eles ficam assim, como esse meu coração de pedra, no qual eu tropecei lá do outro lado do Rio Negro, em Manaus, perfeito, até com coronárias, entrada de artérias, eu tropecei, estava enterrado no chão,
feito pela natureza um coração de pedra. Parece um coração, mas é de pedra. E a gente está lidando aqui no Brasil com uma petrificação dos corações. Do coração dos crentes. Eles perderam o amor, a compaixão, a sensibilidade, a lucidez. Eles odeiam a ciência, eles odeiam o pobre, eles têm raiva do miserável, eles não obedecem nada, eles seguem loucamente os seus profetas lunáticos e vão morrendo em grande quantidade por causa da desobediência dos seus atos. Alguns sobrevivem aqui e ali, quem sabe para darem um testemunho, depois de muito sofrimento, darem o testemunho de que isso não é brincadeira, isso mata. Mas os corações estão endurecidos do alto até a pessoa mais simples no país está com o coração empedernido. Eu sei aqui mesmo a quantidade de pessoas que ficam zangadas comigo, mas esse é o Evangelho. Eu sou um evangelista, profeta do Evangelho, mestre no ensino da sabedoria de Cristo. E eu digo isso com a certeza de quem já nem crê. Eu sei em Deus o que eu estou dizendo a você. Sei que há algo maligno, que há uma potestade horrorosa que endureceu o coração dos crentes, assim como Paulo diz que foram demônios que endureceram o coração de Israel no deserto. Ou como quando Deus endureceu o coração de Faraó para julgá-lo, para fazê-lo experimentar a disciplina divina contra a sua arrogância e contra as gerações de arrogância e de maldades que ele representava. Não brinquem, não brinquemos com isso, é coisa muito séria.